Este podcast é uma parceria da Agência Pública com a Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Um dos mitos gregos mais conhecidos fala sobre Prometeu. Resumidamente, o filho de Zeus rouba o fogo dos deuses e o entrega aos homens, o que pode ser interpretado como uma referência ao surgimento da ciência e da civilização. Só que o fogo que ardeu no último mês nas ilhas gregas não é exatamente um presente, mas não deixa de ser uma mensagem, como muitas outras que escutamos cada vez mais. É um alerta. O desastre climático já está entre nós. A temperatura no Canadá passou dos 49 graus. Desde sexta-feira, a onda de calor totalmente atípica já deixou mais de... Moradores da ilha grega de Eubeia lutaram com as próprias mãos neste domingo para tentar conter o avanço do incêndio que já queimou milhares de hectares de internacionais subiu para 125 o número de mortos em enchentes na Alemanha, as piores dos últimos 100 anos. No dia 9 de agosto, o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o IPCC, lançou um relatório que não deixa dúvidas. Estamos diante de uma situação emergencial sobre o futuro do planeta e as próximas décadas serão difíceis. Precisamos agir e precisa ser agora. No episódio de hoje, convidamos a jornalista Giovanna Girardi para falar sobre as conclusões desse relatório e os caminhos que ele aponta para o nosso futuro. Agora, no Pauta Pública 24. Olá, ouvintes! O Pauta Pública 24 é também uma pauta urgente e global, conforme vocês acabaram de ouvir na introdução do nosso programa. Eu sou Andréa Dipp e, mais uma vez, estou aqui ao lado do meu parceiro de microfones e desastres globais, afinal estamos todos aqui, Thiago Domenici. Olá, Dipp! Olá, todo mundo que nos escuta. De fato, desastres globais em escala, eu diria, né? Realmente não dá mais para adiar esse debate, um debate que há décadas vem se arrastando, apesar de todos os alertas feitos pelos cientistas. É grave, gente, muito grave, mas felizmente temos jornalistas empenhados em tentar nos explicar, afinal de contas, o que está em jogo na crise climática, o que dá para mudar, o que é irreversível, qual o nosso papel nisso tudo, qual o seu papel que nos escuta nisso tudo. E bom, quem solta essa boia pra gente enquanto a maré sobe é a Giovanna Girardi, nossa convidada de hoje, que recentemente lançou uma reportagem no site da Pública, detalhando o relatório do IPCC, que é o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, que traz dados importantíssimos para o futuro do planeta e desesperadores. Essa reportagem está linkada na descrição do podcast para vocês acompanharem lá no site da Pública depois. Mas faça chuva ou faça sol, no último bloco do programa nós temos as nossas maravilhosas dicas culturais numa boa do povo e a leitura de uma cartinha pública. Bom, mas como o assunto é urgente, né? Chega de enrolar e vamos para a pauta. Giovanna, muito bem-vinda ao Pauta Pública, uma honra para a gente ter você aqui. E eu queria começar pelo seguinte: no dia 9 de agosto saiu o relatório do IPCC, que é o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas. Pelo que a gente viu ali, são milhares de páginas, né? 3.000 páginas que analisam diversas pesquisas que foram produzidas sobre o clima, né? E na sua reportagem para a Pública sobre o relatório, você escreve que fica evidente que as mudanças climáticas já estão entre nós e ocorrendo de modo rápido, generalizado e se intensificando. Aí eu queria saber como explicar o que está em jogo a partir desse relatório do IPCC. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Prazer estar aqui com vocês.
Você falou em milhares de páginas, né? Eu acho que é legal a gente entender uma coisa primeiro, que é o seguinte, o relatório do IPCC, são quase 1.000 cientistas que analisam estudos que já saíram, né? Então eles analisam vários papers que já foram publicados nos últimos tempos. Paper é estudo científico, né? Publicado em revista científica, que já saíram. Então vamos supor, tem um estudo que fala que vai acontecer tal coisa, outro estudo fala que vai acontecer tal coisa, mas talvez um pouquinho diferente. E aí eles tentam fazer por isso que chamam assessment reports, são relatórios de avaliação. Eles avaliam tudo que está publicado, e aí, com base nesse monte de material que é publicado, eles conseguem ver, puxa, do que a gente já tem mais certeza. Então, quando eles viram e falam que é inequívoco que as mudanças climáticas que estão em curso são provocadas pelas ações humanas, é porque a maior parte, de fato, das pesquisas já publicadas, e quando a gente fala maior parte, a gente está falando tipo de mais de 99%, apontam nessa mesma direção, né? O IPCC é um relatório muito interessante porque ele vem com vários graus de certezas e de evidências que eles têm das coisas. E do que a gente está falando aqui? A gente está falando que a humanidade, ações humanas que envolvem queima de combustíveis, envolvem, por exemplo, desmatamento de florestas, está modificando o sistema climático do planeta de tal modo que alguns desses impactos de coisas que a gente já está sentindo agora em todas as regiões do planeta, a gente ainda vai conviver com essas mudanças por algumas décadas. Mesmo que hoje, vamos supor que por uma varinha de condão, alguma coisa mágica acontecesse, que essas emissões de gases de efeito estufa caíssem drasticamente, ainda assim, porque esses gases permanecem por muito tempo na atmosfera, funcionando como se fosse um cobertor pesado em cima do planeta, já estão lá, e eles alguns gases demoram centenas, milhares de anos para se dissipar. Então, algumas dessas coisas já estão contratadas, digamos assim, elas já estão acontecendo e elas vão continuar acontecendo por um tempo. Então, essa talvez seja a principal mensagem, assim, a gente está demorando tanto para agir, a gente, planeta, né, governantes, os países como um todo, estão demorando tanto para agir, para de fato começar a reduzir essa carga, essa concentração tão grande de gases que está na atmosfera, que tem algumas coisas que não vão ter muito jeito. Então, nisso a gente está falando, por exemplo, nível do mar vai continuar subindo, não importa o que acontecer. E esse aumento contínuo do nível do mar vai contribuir para cada vez mais inundações costeiras, mais frequentes, mais severas. Por exemplo, eventos extremos ao nível do mar, que aconteciam uma vez a cada 100 anos, até o fim do século eles poderão estar acontecendo todos os anos. Isso é uma das coisas que o relatório mostra. Ele fala em outras coisas, por exemplo, assim, que a gente está falando aqui, né? Que em média o planeta aqueceu cerca de 1 grau, em média, né? Quando a gente fala aquecer 1 grau, é porque pode ter tido lugar que cresceu 2, mas outro lugar que cresceu meio. Então você, na média do planeta, considerando continentes e considerando o oceano é mais fresco do que continente. Então, na média do planeta, a gente está falando em 1 grau, 1,1 grau. Isso na comparação com o fim do século XIX. Agora a gente já está com uma expectativa, esse relatório do IPCC falou que a expectativa é que se alcance essa média global de 1,5 grau já em 20 anos. Até 2040 pode-se chegar nessa temperatura. Então, assim, é dramático, sabe? Quando a gente olha esse relatório, você fala, putz, a gente está em maus lençóis. Giovana, o que a gente pode dizer sobre o Brasil nesse contexto das mudanças climáticas, especificamente? O Brasil está numa situação bastante complicada. Assim, na verdade, acho que uma coisa que é democrático das mudanças climáticas é que ela vai atingir todas as regiões, o mundo inteiro. É claro que depende muito, cada país vai sofrer mais quanto menos ele tiver adaptado, né, para o que vai vir. Mas, assim, é mais ou menos democrático em termos de que vai aquecer em todo lugar. Mas o Brasil tem uma região que particularmente vai ser muito afetada. A gente pensando no mapa do Brasil, ali aquela porção que é o sul da Amazônia, centro-oeste. Quem aí tem uma geografia fácil na cabeça vai lembrar que ali é para onde está se expandindo a fronteira do agronegócio, né? É para onde você tem centro-oeste, saindo Mato Grosso, sul do Amazonas, sul do Pará, Rondônia. Essa região ela é considerada pelo relatório do IPCC como a área, junto com algumas regiões de semiárido do mundo, é a área que deve experimentar os maiores aumentos de temperatura nos dias mais quentes do ano. Então, nos dias que já são mais quentes, eles vão ficar ainda mais quentes.
numa taxa até 2 vezes a taxa do aquecimento global. Isso é muito importante, porque é ali que a gente tem exatamente isso, essa fronteira agrícola, né? É para onde ela está indo. Então, realmente, assim, a gente pode esperar um cenário muito complicado para a agrícola. A gente pode esperar mais secas em algumas regiões e mais chuvas em outras. Então, no Nordeste, os cientistas estão apontando, no Nordeste brasileiro, os cientistas apontam com alto grau de confiança que deve ocorrer um aumento dominante da duração de seca. No Sudeste, por outro lado, está se projetando um aumento da intensidade da frequência de chuvas extremas e de inundações. Isso já, se o aquecimento global for de 2 graus. Lembrem-se que eu disse que a gente já está com 1,5 mais ou menos contratado para os próximos 20 anos. E uma coisa que é importante entender é que quando a gente fala de evento extremo, o que é o evento extremo, né? É a coisa acontecer, às vezes, é muito radical. Então, por exemplo, você pode ter uma chuvarada de uma tacada só, que causa inundação, que causa enchente, que causa deslizamento de terra, e aí depois você pode ficar meses sem chuva. Então, você pode, igualmente, ter um aumento de tempestades com um período de seca. Então, crise hídrica, como a que a gente está vendo agora, hoje, o dia que a gente está gravando aqui, a manchete do Estadão foi que Cantareira está começando a entrar em nível crítico de novo. Lembrem-se que a crise hídrica do Cantareira foi em 2014, né? 13, 14, 15. 6 anos depois a gente já está tendo de novo. Então, quando a gente fala em aumento desses eventos extremos, é isso. Quando teve 2014, era nossa, mas isso é muito raro, isso não acontecia em um século de dados. Bom, 6 anos depois está acontecendo de novo 7. Então, é disso que a gente está falando, né? Você, de repente, ter toda a chuva do mundo num dia só. O impacto disso econômico, funcional, né, para as coisas andarem e os efeitos disso em cima de infraestrutura são muito dramáticos, né? Então, quando a gente está falando, vai ter um aumento de chuva, São Paulo já chove, não, mas a gente está falando desse tipo de coisa, sabe? Essa crise hídrica que nós estamos vivendo, eu citei Cantareira agora, mas a gente está falando de uma seca que vem, né, em outras partes do país, afetando principalmente Centro-Oeste e Sudeste, que está afetando as nossas hidrelétricas. Então, quer dizer, a gente pode ficar sem energia. Então, assim, são vários impactos, né, que não é só um impacto físico, né, aquecimento global não é um impacto só do clima, é um impacto na economia, é um impacto na infraestrutura, é um impacto na alimentação. E acaba sendo um impacto na saúde também. E, Giovana, nesse cenário aterrador aí, tem um dado que você dá ali que fala assim, né, que cada uma das últimas 4 décadas foi sucessivamente mais quente do que qualquer década anterior desde 1850. E aí, só explicando para o ouvinte, né, que essa data, 1850, ela é usada como referência para marcar o início da Revolução Industrial, que é quando a humanidade começou a queimar combustíveis fósseis, aumentando aí essa concentração dos gases de efeito estufa na atmosfera. E a pergunta que eu quero te fazer é: o que pode ser feito, quais são os cenários colocados para que a gente ainda tenha, então, futuro como humanidade? Como é que a gente vai sobreviver a essa crise climática? Bom, são algumas coisas. A primeira parte delas é tentar diminuir o problema, né, que é o que a gente chama no jargão de mitigação. Que mitigação é basicamente tentar reduzir as emissões de gás de efeito estufa. Então, você está falando que a gente está falando que o principal problema é queima de combustível fóssil, tem que substituir o combustível fóssil por outras fontes. Então, qual que é o maior problema hoje? Justamente geração de energia, né? Você tem vários países, China principalmente, mas boa parte da Europa foi assim por um tempo, Estados Unidos, que é queimar carvão, né? Queimar carvão para gerar energia. Não dá, carvão vai ter que acabar, assim, tem que acabar, não tem mais jeito de queimar carvão. Então, isso tem que acelerar, né? Assim, quando a gente fala em energias alternativas, né? Elas não podem mais ser só uma coisa bonitinha, plano B, temos um pouquinho. Elas têm que virar prioridade. Então, você tem que ter essas outras formas de gerar, com eólica, com solar, um combinado, hidrogênio verde, biomassa, outras coisas que não sejam combustível fóssil. Isso é um dos lados que dá para diminuir com mitigação. Outra fonte muito importante, desmatamento. Cortou a floresta, vamos lembrar, né? Aula de biologia. Planta vive de fotossíntese. E aí, o que ela faz na fotossíntese? Ela tira CO2 da atmosfera, né? É o alimento dela. Ela acumula no tronco, nas raízes, nas folhas. Quando se corta uma floresta, você revolve aquele solo, só isso já emite.
Quando você queima a floresta, você está piorando, né, esse cenário. Então, realmente, desmatamento tem que ser intolerável. Outra fonte muito importante é a da pecuária, né, que é o metano. Tem diversos tipos, né, de fazenda, de gado, que você pode manejar o gado de uma determinada maneira, medindo até a forma quando ele vai ser abatido, como que vai ser a alimentação dele, o pasto, que consegue diminuir essa emissão de metano. Então, são coisas que, assim, dá para ir fazendo. Só que tem que ser mais rápido, sabe? Eu acho que, mais ou menos, o caminho do que precisa ser feito está posto. Se convencionou achar que mudança climática é um problema para 2100, 2050. Não é mais. Eu juntei aqui em uma pergunta algumas sugestões da nossa repórter Ana Beatriz e da nossa diretora Marina Amaral, e ficou o seguinte: como que você vê a cobertura de clima na imprensa, assim, né? Você acha que os mais afetados, como as comunidades que vivem na Amazônia, por exemplo, são ouvidos no debate do clima? E como você acha que a gente, enquanto jornalista, né, pode tornar esse tema mais compreensível para o público, engajar mais as pessoas, né? É o que você falou, assim, com a crise climática se agravando, obviamente que isso está cada vez mais urgente, assim. Mas também é um pouco complexo de entender, né? Envolve 1000 questões diferentes, assim. Então, de que maneira que você acha que a gente pode aproximar essas discussões, assim, das pessoas, e se você acha que as pessoas mais afetadas, enfim, elas são ouvidas pela imprensa? Eu acho que toda vez que sai um relatório desses, é sempre uma correria, né, assim, de todo mundo vai dar espaço e vai se falar disso por alguns dias, e, em geral, o que eu vejo, assim, eu acompanho essa área já tem algum tempo, assim, e aí eu sempre vejo depois uma certa... ouvi, né, em alguns momentos no passado, uma certa ressaca, assim, cobre, aí depois meio cansa, sabe? E eu acho isso muito ruim, porque, na verdade, ela não é um assunto de vez em quando, né? Ela é o assunto, porque ela está envolvida em várias coisas. Então, eu sinto que primeiro tem um pouco isso, assim, você tratar de vez em quando. E outra coisa que eu acho que acontece é que, às vezes, não se faz a conexão com a vida real. A vida real, eu digo o seguinte, assim, não é um assunto de meio ambiente, não é um assunto de ciência. Eu acho que você pode falar de mudança do clima sem mencionar CO2, sem falar do que é feito estufa, você não precisa entender necessariamente a ciência da mudança do clima para sentir a mudança do clima, né? Então eu acho que talvez uma coisa que a gente precise, a gente como um todo, imprensa, é mostrar mais esse impacto da vida real, né? E aí eu acho que esse impacto também não é só, por exemplo, você não precisa estar na área da enchente para sofrer com isso, ou você não precisa estar na área da seca. Não é porque você tá, sei lá, aqui em São Paulo, de boas, que você não tá, né? Não tô vendo esse fogo, não tô na Amazônia. A conta de luz mais cara é efeito da mudança climática. O alimento mais caro, porque a agricultura... O café é mais caro, né? A gente tá tendo quebra de safra de café, é por causa da mudança climática. Se o pãozinho ficar mais caro, é porque não tem trigo, por causa da mudança climática. Então, eu não sei ainda, eu acho que isso, assim, a gente fala. Não quer dizer que a gente não diga que isso acontece, mas eu não sei quanto que ainda se virou essa chavinha de que o impacto está em várias coisas do dia, sabe? Resolver mudança climática é, por exemplo, você ter uma frota de ônibus que não dependa tanto de diesel. A conta de luz está mais cara porque está se ligando mais às termoelétricas, mas a partir do momento que a gente está ligando mais às termoelétricas, a gente está aumentando as emissões de gás de efeito estufa no Brasil. Então, eu não sei quanto que as pessoas entendem essa questão tão complexa, que não é uma coisa de ambiente. Então, para mim, isso é uma briga que eu já tenho há alguns anos, assim, que é, tipo, esses assuntos não são editoria de meio ambiente, esses assuntos não têm que ser tratados no Ministério do Meio Ambiente, esses assuntos não têm que ser tratados no Departamento de Sustentabilidade da empresa, ou ESG, como é a nova expressão da moda aí. Ela é tudo. Então, ela tem que ser tratada como tal. Enquanto ela não for tratada como tal, eu não sei quanto que as pessoas vão entender. Tá tudo interligado, né?
Esse é o ponto, tá tudo acontecendo e tá tudo interligado. E aí eu queria te fazer uma última pergunta aqui nessa entrevista, que além de entrevista é uma aula, é o seguinte: se fala muito do Acordo de Paris, e esse Acordo de Paris ele definiu esses esforços mundiais, né, para combater o problema da mudança climática, e lá no seu texto você diz que a esperança, né, com esse relatório do IPCC, é que se aumente a pressão nessa conferência do clima da ONU, COP26, que vai ser realizada agora em novembro, lá na Escócia, em Glasgow. Eu gostaria de saber de você em que pé que está essa discussão do Acordo de Paris e como é que você se daria para antecipar sobre Glasgow e qual vai ser o papel esperado, por exemplo, do Brasil nessa conferência, e qual que é a mensagem que você, que cobre o assunto há tanto tempo, imagina que deveria sair dali, o que essa conferência precisa apontar até como mensagem, né, em torno de tudo isso que a gente está falando. O Acordo de Paris, só dando um passo atrás aqui para a gente entender, o Acordo de Paris foi estabelecido em 2015, e o acordo foi: nós, todos os países aqui signatários, 196 países, vamos fazer todos os nossos esforços para que o aquecimento global fique abaixo, well below, bem abaixo de 2 graus até 2100, com esforços para que ele fique até 1,5. Essa diferença 1,5 grau, 2, é porque tinha-se já essa noção que 2 graus de aquecimento era, mais tolerável aí, que a gente podia... aquecia, ia ser ruim, mas ainda estava dentro do tolerável. Já 1,5 grau se viu que, assim, para alguns lugares, 2 graus já não dava, principalmente as ilhas, as pequenas ilhas, né, esses países, ilhas que existem no Pacífico. Mais de 1,5 grau eles já viram, já se imaginava, né, que a situação deles ia ficar muito complicada, principalmente com o aumento do nível do mar. Poderia realmente inviabilizar a vida nesses lugares. Então, se estabeleceu como marco esse número. E logo depois, até o IPCC começou a fazer uns trabalhos para tentar entender essas diferenças entre 1,5 grau e 2 ou mais, né? E aí, o que o Acordo de Paris decidiu? Que cada país vai fazer seu esforço. Eles convidaram os países a falar quanto eles achavam que eles conseguiam fazer, que são as chamadas contribuições nacionais pré-determinadas ali. Então, cada país foi lá e falou assim: olha, eu consigo até 2025, até 2030, reduzir minhas emissões em X% em relação ao que eu emitia, por exemplo, em 1990, o que eu emitia em 2005. Cada um meio foi colocando ali a sua meta própria. E aí, já se calculou naquela época que as metas apresentadas, elas eram legais, bacana, que bom que vocês estão querendo fazer isso aqui, mas vai ser insuficiente. Ainda vai colocar o planeta num rumo de 2,7, 3 graus até o fim do século. E aí, gente, que desde então se fala, a gente precisa aumentar a ambição. Essa é a palavra que mais se escuta quando se fala de conferência do clima. Precisa aumentar a ambição, aumentar a ambição. O que é aumentar a ambição? É diminuir mais a emissão, né? E mais rápido. Então, por exemplo, os países começaram a falar que 2020, o ano passado, os países já teriam que apresentar tipo uma revisão das suas metas, já falando quanto que eles pretendiam aumentar. Com a pandemia, tudo complicou e tudo mais. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, convocou uma cúpula online em abril desse ano, onde vários países foram falando assim: não, tá bom, acho que dá para fazer mais. Aí eles começaram a jogar num tempo um pouquinho mais longo, 2050. Até 2050 a gente consegue alcançar neutralidade de carbono. Quer dizer, o tanto que você emite versus o tanto que você absorve com florestas, com alguma tecnologia, chegar ao zero líquido, eles falam, até 2050. O que vai ser ótimo. Se chegar ao zero líquido em 2050, todo mundo, o planeta, talvez a gente consiga estabilizar as emissões, então de 2050 para frente, ali você comece a ter um planeta mais ok de novo. Vamos supor que ele fique ainda ruim, mas depois ele vai começar a ficar ok. Eu acho que essa COP, ela vem com várias questões. O presidente Joe Biden quer mostrar que está fazendo pelo clima tudo que o Trump não fez e mais, então ele quer que haja um resultado positivo. Europa, Inglaterra tem essa expectativa, né, de que a COP lá traga alguma proposta positiva, que seria os países indicarem melhor qual que é o caminho para eles chegarem nessa emissão líquida zero até 2050. Outra coisa que se espera dessa conferência é que ela estabeleça regras para mercados de carbono, que é uma forma de você negociar, vamos supor, um lugar que está conseguindo reduzir mais do que precisaria e um lugar que está com mais dificuldade de reduzir por questões X, pode comprar esse crédito de carbono, você pode fazer negociações de modo que você consiga globalmente ter uma redução, sei lá,
Porque, no final das contas, a atmosfera é uma só. Se você reduz o total que está chegando na atmosfera, já ajuda. Não necessariamente você precisa reduzir só num país, né? Então, só que esse mercado de carbono é uma das coisas mais complicadas que existe nessa conferência. Tem milhões de interesses envolvidos. O Brasil tem muito interesse nisso, porque o Brasil entende que suas florestas podem servir dentro desse mecanismo. Então, vamos supor, né, a gente, sei lá, aumenta, restaura mais ou protege mais florestas no Brasil, você poderia negociar isso de alguma maneira. Então é meio isso, assim, eu acho que esse relatório do IPCC, ele aumentou o grau de urgência, ele aumentou mesmo o foguinho na panela ali. Vamos ver se... Agora, a verdade, assim, relatórios do IPCC, esse já é o 6º. Não é a primeira vez que você fala isso, sabe? Então... Em outros momentos também se imaginou assim, ai, nossa, quem sabe esse relatório vai trazer uma mudança de percepção. Eu citei esse de 2018, né? Já tinha essa expectativa em cima da COP de 18, da COP de 19. Todo ano tem COP. Eu acho que o tempo tá realmente passando, assim. Você tem essa coisa do reloginho gritando na nossa orelha. Então, assim, eu acho que quanto mais se espera, pior vai ficar. E o mais recente mergulho da Rádio Escafandro, que está com a gente na rede Guarda-Chuva, é um episódio especial. Pela primeira vez, Tomás Chiaverini contou com colaboradores na apuração de um programa. O enredo, a partir da fantástica história de um homem, Mozen Samani, que escolheu ir para a guerra, mas se recusou a lutar. O programa fala sobre a perseguição religiosa sofrida pelos adeptos da fé Bahá'í no Irã, além de contar com os bastidores da Revolução Iraniana, que teve consequência para o mundo inteiro. Atravessando desde a dívida externa brasileira até o atentado de 11 de setembro, é mais uma experiência imperdível. Depois do Pauta Pública, aproveita e já passa no feed da Rádio Escafandro para se aprofundar em mais essa história. O Tomás vai ficar bem feliz se você fizer isso. Giovana, muito obrigada. Foi, como o Thiago disse, uma aula, para além de uma entrevista. Eu aprendi muito hoje. Então, muito te agradecer por essa conversa e aproveitar para te perguntar qual é a sua boa do povo. Então, já que a gente está falando de clima aqui, o que eu quero indicar é um podcast de uma amiga minha chamada Paulina Chamorro, que é uma super especialista em meio ambiente, e ela tem um programa, um podcast muito legal chamado Vozes do Planeta. E no Vozes do Planeta ela traz, eu acho que a Paulina faz muito disso que a Andrea estava perguntando, que é de ouvir as comunidades, né? Que é ouvir os povos mais fragilizados e mais afetados, e a Paulina faz isso assim com maestria. Ela navega muito bem por isso, ela sempre vai trazer uma voz indígena, uma voz ribeirinha, uma voz de população local. Então, assim, acho que nesse clima aqui que a gente tá, sem falso trocadilho, recomendo Vozes do Planeta, da Paulina. Obrigado pela dica, Giovana. Bom, eu vou aqui pegar o gancho e falar a minha já, depois passo a bola para minha amiga Andrea Dipp. Queria falar do lançamento de um livro muito importante, uma investigação jornalística lançada pela Matrix Editora, que chama Nas Asas da Mamata, a história secreta da farra das passagens aéreas no Congresso Nacional. Não sei se vocês lembram, mas é uma história que começa em 2007 e vai até 2009. A farra das passagens, quando deputados federais e senadores usaram de forma ilegal dinheiro de recurso público. O livro é muito bacana, é dos jornalistas Eduardo Militão, Eumano Silva, Lúcio Lambranho e Edson Sardinha, e traz informações inéditas, inclusive com informações novas sobre o nosso atual presidente da República, que à época deputado federal usou esses recursos nada mais nada menos para fazer a sua lua de mel com a sua atual companheira. Enfim, essa é a minha boa do povo. Acesse lá matrixeditora.com.br que tem mais informações. E você, querida Dipp? Eu hoje vou indicar uma série do diretor dinamarquês Nicolas Winding Refn. É uma série que tem na Amazon Prime chamada Too Old to Die Young, que seria Muito Velho para Morrer Jovem. É uma série muito bonita, assim, e é uma boa porta de entrada para o universo dele, que também dirigiu filmes clássicos como Drive e Only God Forgives, ambos com Ryan Gosling. Enfim, eu gosto muito desse diretor e eu indico os filmes e também essa série Too Old to Die Young, é minha boa do povo. Então, Giovana, obrigado pela participação no Pauta Pública. Espero que a gente tenha você novamente como entrevistada, trazendo dessa vez
alguma boa notícia, né? E é isso, valeu pelo papo. Até uma próxima. Eu que agradeço, gente. Vou me esforçar para trazer alguma boa notícia aí numa próxima vez. Obrigada aos ouvintes, obrigado pessoal da Pública, até mais. Momento Cartinha Pública. E como a gente fez depois da estreia do Amazônia Sem Lei, no Cartinha Pública de hoje a gente vai ler o retorno de um ouvinte especial sobre o podcast Cientistas na Linha de Frente, que é o novo podcast da Agência Pública que estreou no começo do mês. Primeiro vamos ler a cartinha e depois eu vou explicar por que ele é um ouvinte especial. Ele diz o seguinte, abre aspas, eu ouvi o podcast Cientistas na Linha de Frente, fiquei assim, encantado, ficou muito bom. Não só o conteúdo, mas a locução, o ritmo, alguns detalhes especiais, tá muito bom mesmo, vocês estão de parabéns. Bom, essa mensagem foi enviada por José Augusto Morelli para a apresentadora do podcast, a nossa Mariana Simões. O Morelli se refere aos primeiros 3 episódios da série, mas o que torna Morelli um ouvinte especial é que ele mesmo é o personagem retratado no episódio número 4, que foi ao ar na última quarta-feira. Morelli, para quem não lembra, é aquele fiscal do IBAMA que aplicou uma multa de R$10 mil no então deputado Jair Bolsonaro, enquanto ele pescava em uma área protegida. Não sei se vocês estão lembrados. Então, ele que mandou essa cartinha, e diferente de como o Bolsonaro recebeu a multa, a gente da Pública recebe com muito carinho esse retorno. Se você não ouviu os cientistas, não perca tempo, porque Morelli não está fazendo média, realmente está muito bom. Agora, se você quer ter sua mensagem lida aqui por nós no próximo programa, a gente vai ficar muito feliz em poder ler. Manda sua cartinha para o e-mail podcasts@publica.org. Conta pra gente se você acha que ainda dá tempo de revertermos o desastre climático, como é que você se sente em relação a essa enxurrada de informações desastrosas que estão chegando no Brasil, o que você quer ver no nosso episódio de 1 ano que está chegando, vamos fazer 1 ano de pauta pública, ou apenas mande sua mensagem espontânea de boas vibrações. Então lembrando, podcasts@publica.org, estamos esperando a cartinha de vocês. E nós chegamos ao fim de mais um Pauta Pública, e anotem aí, mês que vem nós fazemos 1 ano, vejam só, desse podcast. É claro que vai ter comemoração, ainda sem aglomeração, mas sabe o que mais isso significa, Thiago Domenici? Não sei, me conte, André Dipp. Significa que há 1 ano esse podcast é mantido pelo apoio dos nossos aliados. Se você quer ser um aliado e acha que o nosso trabalho é importante e deve alcançar mais pessoas, e se você pode contribuir, acesse aliados.apublica.org e confira lá as formas de fazer parte dessa história. E nunca é demais dizer, assine ou siga o Pauta Pública no seu tocador favorito. Nós estamos em todas as grandes plataformas e aplicativos de podcasts. Daqui a 15 dias nós estaremos de volta. Um abraço e até lá. Até lá.